Rossi brilha e Flamengo está na sua quinta final de Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Foi no sufoco, com direito à expulsão e tudo mais. O Mengão conseguiu o objetivo principal, avançar para a grande final da Libertadores 2025. Em noite iluminada de Rossi e com um setor defensivo bastante compacto, a equipe carioca não sofre gols na Argentina e cala o estádio na noite desta quarta. Agora fica a expectativa: Palmeiras ou LDU na final? Participe e deixe a sua preferência de adversário nos comentários. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Muito boa tarde, gente boa. Nessa semana tão difícil aqui para o Rio de Janeiro, o futebol carioca tem uma boa notícia. O Flamengo está na decisão da Conmebol Libertadores. É a quinta final da história do clube na competição. Contra o Racing, na Argentina, o Flamengo segurou uma pressão danada. O goleiro Rossi foi herói de novo, pegou tudo. Estão chamando ele de Santo Rossi. De uns tempos pra cá, saber que ele dá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave a outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre está feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol. De dentro dela, com espaço demais, Rossi! Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Cambeche! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada. Com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa. Só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina. Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores.
O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. E olha, ontem destaque do Flamengo, o Rossi, e talvez o destaque do Flamengo na Libertadores, porque também tem ele passando de fase, pegando pênalti, né, Vene Casagrande? Pois é, eu acho que a gente pode mencionar que o Rossi, sim, pelo menos nas eliminatórias, tem sido o principal jogador do Flamengo. Mas acho que na partida de ontem, embora ele tenha se destacado com grandes defesas, eu acho que o grande destaque do Flamengo ontem foi o coletivo, e quando eu falo coletivo é graças ao trabalho do técnico Felipe Luiz, que conseguiu fazer uma leitura de jogo perfeita. Começando pela escalação, a estratégia de jogo deu certo, que eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Foi o Pedrosa que falou a escalação aqui, né? Pra que eu fui falar, Tá irmão? vendo, Pedrosa? Pra É que eu falo pra você. Falar? Tá falando por quê, entendeu? É que eu sou muito profissional. É isso, mas eu acho que a estratégia deu certo, porque no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, inclusive teve 2 grandes chances de gol, o Racing teve apenas uma, poderia ter saído para o intervalo com a vitória, não seria nenhum absurdo. E aí veio o segundo tempo, e aí veio aquela dificuldade que ele enfrentou no começo dele como técnico do Flamengo, na ocasião contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ele teve um jogador expulso. Só que ele é tão bom treinador, que isso inclusive é uma informação, ele treina com um jogador a menos em várias vezes durante a semana, não só para esse jogo, mas eu aposto que para esse jogo ele intensificou, porque ele sabia que em um determinado momento isso poderia acontecer por conta da atmosfera que foi criada para esse jogo. E aconteceu. Depois a gente fala sobre a expulsão, que para mim não foi uma expulsão correta, mas aconteceu. O Plata acabou sendo expulso aos 10 minutos do segundo tempo. E aí ele, de maneira brilhante, ele conseguiu fazer mudanças essas que ajudaram demais ao Flamengo. Ele fez uma linha de 5, colocou os jogadores mais altos, por quê? Ele sabia que o Racing, com a bola nos pés, não é um time tão qualificado assim. E começou a jogar bola na área, o Racing o tempo todo. E por isso ele colocou os jogadores mais altos. Colocou Emerson Royal, colocou o próprio Danilo, montando essa linha de 5, colocou o Bruno Henrique, que foi muito bem, inclusive, entrou muito bem no jogo. E aí o Flamengo, dentro dessa estratégia, foi melhor que o Racing, porque o Racing jogou 38 bolas na área do Flamengo e não conseguiu aproveitar nenhuma. Era a única forma de o Racing tentar vencer essa linha de 5 do Flamengo, porque com a bola nos pés não é uma equipe muito bem treinada. Pelo contrário, na minha concepção, acho que o Racing até deixou a desejar nessa eliminatória com o Flamengo na semifinal da Libertadores. Eu esperava muito mais do Racing, tanto no Maracanã quanto no jogo da volta. Repito, pela atmosfera criada, por tudo criado. Mas a gente pôde ver com bola nos pés, o Flamengo foi melhor no primeiro e no segundo tempo. Claro, vai ter muita gente agora elogiando, mas se o Flamengo tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que várias pessoas iam estar criticando o Felipe Luiz, dizendo: chamou o Racing contra o seu campo, não se tira a Arrascaeta numa semifinal de Libertadores. Mas, gente, o Felipe Luiz, para muitos, ele é estagiário, e muita gente fala isso em tom pejorativo, querendo criticar o treinador, mas ele está longe de ser estagiário, muito longe. Ele é um cara que conhece muito futebol, conhece muito o elenco dele, e ele deu mais uma prova que ele é um baita treinador, porque a estratégia de jogo dele deu certo no primeiro tempo, no segundo tempo, e o Flamengo está na final da Libertadores da América, pelo menos nessa semifinal, de uma maneira brilhante, mereceu. Jogou melhor aqui no Maracanã, jogou melhor lá, dentro do seu estilo de jogo. Então o Flamengo tem nessa final graças ao trabalho do Felipe Luiz, graças aos jogadores também, porque lá na Argentina, eu converso com jornalistas argentinos, todo mundo estava tratando o Flamengo como um time sem alma, um time que não tem cabeça, que não tem mental, que não tem garra. A gente pôde ver ontem o Flamengo jogando como se fosse um argentino. Algo que eu falei aqui, que eu pedi aqui, o Flamengo tem que jogar como se fosse uma equipe argentina, sabendo jogar esse tipo de competição, e soube jogar. Parabéns ao Flamengo. O Lucas Pedrosa, todos os elementos possíveis de Libertadores estavam presentes na noite de ontem, né? O primeiro deles, atraso no ônibus. Atrasou porque tinha muita gente na rua, atrasa o jogo. Aí começa o jogo. Nós falamos aqui, vai ter foguetório, vão pagar a multa, vai ter sinalizador, aí fica aquela fumaçada toda e os jogadores já entram naquela pressão. E aí você vê um Racing que eu também esperava um pouco mais do Racing. Mas no duelo das pranchetas, o Lucas Pedrosa venceu o Felipe Luiz. Como eu falei ontem aqui, na hora do vamos ver, que você vê o tamanho do treinador. Claro. E ele já deu indícios quando tinha, sei lá quantos jogos, poucos jogos à frente do Flamengo, e ele deu um nó tático lá na questão de perder um jogador contra o Corinthians. E ontem, como coisas, surpresas da vida, pelos mesmos elementos, ele pôde mostrar o seu talento, o Felipe Luiz
perdendo um jogador aos 10 minutos do segundo tempo, que foi o Plata. A gente já vai comentar essa expulsão. Fala, Perfeito, Pedrosa. Fê, perfeito. Boa tarde pra você, Veni, toda a torcida do Flamengo. Parabéns ao Flamengo por chegar a mais uma final de Libertadores. Eu acho que é um feito histórico. 4 finais em 7 anos é algo realmente que tem que ser cada vez mais comemorado pela torcida rubro-negra e que serve de exemplo, sem dúvida alguma, para tudo que a gente está falando no âmbito do esporte que esse time vem fazendo. Em relação à partida, cara, pra minha tristeza, tudo que eu li do jogo aconteceu. Absolutamente tudo, assim, tudo. Primeiro, a escalação, que eu falei aqui, que eu colocaria o Luiz Araújo e também o Gonzalo Plata, além do Arrascaeta e do Carrascal. Por quê? Porque você tem poder de finalização, você tem movimentação, você tem criatividade, e o primeiro tempo do Flamengo, ele foi bem superior ao do Racing. Eu nem vou colocar assim, pouco superior e tal. O Flamengo jogou muito mais do que o Racing, poderia ter conseguido pelo menos abrir 2-0 ali naquele primeiro tempo, se não fosse talvez o capricho da finalização e também o goleiro Cambeses, que mais uma vez fez 2, 3 defesas ali cara a cara. Então o Flamengo, o plano de jogo do Felipe Luiz foi perfeito, porque o Flamengo não sofreu no primeiro tempo contra o Racing. Sofrer oportunidades do adversário é normal, gente, faz parte do jogo. Mas dentro do campo, o Racing não conseguiu encurralar o Flamengo em nenhum momento no primeiro tempo. Muito pelo contrário. Quem estava conseguindo as melhores escapadas, ficou um jogo muito de transição, mas o Flamengo saía em velocidade, o Flamengo chutava de fora da área, o Flamengo conseguia criar chances. Foi a melhor equipe no primeiro tempo, sem dúvida alguma, e poderia ter liquidado essa classificação ainda na primeira etapa. Assim é o futebol. Já no segundo tempo, o Plata ele é expulso com 55 minutos. Eu acho que foi uma expulsão exagerada, tá? Principalmente pelo contexto do que aconteceu. Ele agride ali o Rojas. Vamos botar na tela, ele então, agride, já? Ele agride o Rojas, mas assim, eu acho que o que tinha que ter sido visto antes era que ele tomou uma joelhada na cabeça. Se ele tivesse tomado, se o árbitro tivesse parado o jogo, ainda mais em choque de cabeça, como deve a regra, como pede a regra, o Plata não teria sido expulso. Ele caiu na provocação um pouquinho ali, justamente porque o Rojas é um cara muito experiente, que gosta desse jogo de catimba, mas eu acho exagerado, acho que isso não deveria ter sido expulsão para uma semifinal de Libertadores. Dito isso, a partir daquele momento ali, eu vou discordar de vocês em relação a que o Racing devia mais. O Racing criou o suficiente para vencer o jogo. No segundo tempo, o Rossi, ele sai como o herói do Flamengo. O Rossi faz pelo menos 3 defesas absurdas, surreais. E para mim, nessa classificação, e não só nessa classificação como na Libertadores, o Rossi é o principal jogador do Flamengo. Lembra da fase de grupos? O que ele fez contra o Deportivo Táchira? Foi ele, na fase de grupos, que conseguiu classificar o Flamengo com mais tranquilidade. Depois, no jogo contra o Estudiantes, ele falha, mas ele vence nos pênaltis. E ontem, o grande responsável pela classificação do Flamengo, além de todo o trabalho coletivo do Felipe Luiz, é o Rossi. Agora a gente olha para o Felipe Luiz com um cara que teve o senso de urgência de olhar e falar assim, opa, tive um expulso, vou trocar. Danilo e Bruno Henrique entraram. Colocou a linha de 5, deixou o Bruno Henrique correndo lá na frente. Mas é porque ele treina isso. É lógico. É isso. É lógico. Ele deixou o Bruno Henrique correndo lá na frente e o Bruno Henrique sofreu algumas faltas interessantíssimas para aquele contexto do jogo naquele momento. Mas assim, o Racing pressionou o suficiente para vencer o jogo. Mas eu achava que eles iam pressionar com mais qualidade. É isso. Até por ter um a menos. Esse foi o meu ponto. Eu achava, era um jogo feio. Inclusive, Pedro, eu acho até que o Felipe Luiz fez essa leitura no sentido assim, eles não são tão bons com a bola nos pés. Toma a bola. É isso. Mas é isso que eles fizeram desde o início. Desde o primeiro jogo. É bola longa, então, gente. mas é isso. Desde o primeiro jogo, eu fiquei, não vou dizer decepcionado, mas eu esperava mais do Racing nesse sentido. O que fere o Flamengo é bola longa, gente. É bola longa nas costas do lateral. Pode perceber quantas vezes o Racing fez isso. Quantas vezes o Estudiantes fez aquela bola longa para dar a casquinha em cima do carrinho do atacante do Estudiantes. O Racing ontem, com as bolas longas, você podia cobrar mais repertório, principalmente por estar com um a mais. Mas eles produziram do jeito que eles sabem produzir, que era com a pressão na torcida, com um a mais, jogando bola longa, bola longa, bola longa, e eles tiveram oportunidade para fazer o gol. É que o Rossi estava numa noite iluminada. E o Flamengo jogou um jogo de Libertadores, não só o primeiro jogo, como o segundo. O Flamengo fez catimba, o Flamengo caiu quando tinha que cair. O Flamengo jogou muito o que é Copa Libertadores. É por isso que está na final. E eu falei aqui, o povo reclamando do 1-0, gente, isso é Libertadores. É você se classificar no 0-0 e no desesperado, e tá aí, tá na final, é isso que importa. E o treinador Felipe Luiz falou sobre a classificação do Flamengo, cadê? Uma de hoje, vocês viram o áudio na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui,
Em 2019, o Flamengo tinha uma final. Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. É a organização da administração do Flamengo, desde o Eduardo Bandeira de Melo, e aí em 2013 ele acaba conquistando uma Copa do Brasil ali, mas não estavam nos planos do Flamengo, né? O Flamengo se equalizou, se reorganizou enquanto instituição, que é um time poderoso e sempre foi sua marca, sua torcida. E aí você ter grana, isso é um casamento perfeito. Vamos colocar na tela aqui o Plata. O Plata foi expulso, esse jogador do Flamengo foi expulso. E o lance foi esse aí, gente. Ele cai no chão, sofreu a falta, e ele dá um tapinha na perna do jogador da LDU. Diz que bate lá no negócio de coisa, né? Negócio de genital. Isso. Segundo o VAR, eles relataram isso, que a justificativa foi essa, que o Plata deu um tapa no órgão genital do adversário. Mas ele dá um tapa. Que nem assim, pegou, né? Pegou no joelho. Exato. Eu amarelo acho, ali tava amarelo bom tava pros exato. dois. E pro tipo de escolha de arbitragem que ele estava fazendo para esse jogo de critério, Vene Casagrande. Então, por isso que assim, eu não vou tirar aqui a culpa do árbitro, mas eu vou tentar entender a cabeça do árbitro. Ele não viu o lance. Sim. Ele foi comunicado pelo Bandeirinha. Que estava em cima do lance. Que estava em cima do lance. Ou seja, o Bandeirinha virou para ele e falou, teve uma agressão do jogador. Tanto é que ele chega de uma forma muito firme, ele nem pensa, porque ele ouviu que foi uma agressão. Para mim, o grande problema dessa expulsão, e repito, para mim foi uma expulsão extremamente injusta, e eu vou defender o Plata, porque muita gente está dizendo assim, ele deu margem para isso. Não acho que ele deu margem, ele encosta no adversário. É um jogo de futebol, gente. Em determinado momento, os adversários vão encostar e ele meio que tira o braço do adversário. E aí, o que aconteceu de erro, né, nesse lance? O VAR não chamou para o árbitro analisar, porque o VAR tinha que chamar, porque o árbitro não viu. Ele foi comunicado pelo Bandeirinha. E a partir do momento que o VAR não chama, o árbitro mantém a decisão dele e é isso. Acho que foi uma expulsão extremamente injusta que poderia ter botado em risco o time do Flamengo, até mesmo causar uma eliminação da equipe do Flamengo. Acabou não acontecendo, mas também sou contra a teoria de que muita gente está levantando que tem que cancelar o cartão novamente. Sou contra isso. Acho que são situações diferentes, situações completamente diferentes. Acho que a expulsão foi de maneira injusta, incorreta, mas sou contra cancelar esse cartão. E, gente, infelizmente, o Plata não pode jogar pra cancelar, não é toda hora que se cancela um cartão, né? Não. Uma coisa é você entender que essa expulsão foi exagerada. Eu entendo que foi exagerada. Mas se você falar que não tem elemento para expulsar ali, também é viagem. Você tem elemento, porque ele dá um tapa ali no Rojas. Agora, a questão para mim principal é a contextualização do lance. Ele toma uma joelhada na cabeça. O protocolo que deveria ser seguido ali era parar o jogo porque ele ficou estirado lá no chão. Ele tomou uma joelhada na cabeça, poderia ter sido algo grave. Então, assim, a reação dele é a partir do momento que o Rojas puxa a camisa dele. E aí ele meio que, tipo assim, faz assim, sai daqui, pô. É um sai daqui. Tem tapa? Tem tapa. Acho exagerado. Um amarelinho pra cada um tava de bom tamanho. Exato. E pra cada um, né? Pra cada um, e o Plata que ganhou o vermelho. Claro. Eu ainda acho que o árbitro ainda compensou depois, porque ele viu que errou. Por exemplo, acréscimo, gente. Sejamos francos, ele deu, sei lá, 5, 6 minutos. 6 minutos de acréscimo. Era pra dar uns 12 no mínimo. Era pra dar uns 12. E teve muita parada. E ele acabou antes dos 6. Porque ele acabou 5:50 alguma coisa. Eu acho que ele quis até compensar. Só esse lance aí durou 6 minutos. Isso. É isso, pô. Ele teve muita parada. Ele foi no VAR depois, ele tem um outro lance. Não, em um outro lance. Do próprio... Teve do Rojas. Cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, exato. Que ele tirou o cartão. Que ele deu o vermelho, mas depois ele viu que era cabeça e tirou o cartão. Exatamente. O outro ponto é o seguinte, apesar de eu achar que tinha que ter dado mais acréscimo, pelo menos, tipo assim, cara, no mínimo aí 9, 10 minutos. Isso. A Conmebol não trabalha assim. A prática de acréscimo da Conmebol é rigorosa mesmo. Eles dão pouco acréscimo. Pouquíssimo acréscimo. E eu não estou falando que isso é certo, tá? Acho isso errado. Mas a Conmebol trabalha assim. Fernandinho, vou pedir licença para elogiar a partida de 2 jogadores. Léo Pereira jogou muita bola ontem, isso precisa ser dito. E a torcida do Flamengo não valoriza o Léo Pereira como ele tem que ser valorizado. Ele jogou muita bola. O Léo Ortiz jogou no sacrifício, porque sentiu o tornozelo no começo do jogo, não desempenhou tão bem. Mas o que o Léo Pereira fez ontem foi um absurdo. E o outro jogador já havia dito anteriormente, vou repetir. Pulgar.
Esse aí, novamente, fez uma partida brilhante. Talvez tenha sido o principal reforço do Flamengo para esse segundo Pra semestre. esse tipo de jogo também, hein? Exatamente. Por exemplo, no jogo que ele se machucou, foi contra o Bayern de Munique. O Flamengo fez uma das melhores partidas na temporada contra o Chelsea, com ele em campo. E repara só, desde o retorno dele, o Flamengo voltou a desempenhar bem. Pelo menos na função dele ali, ele está indo muito bem, tem feito grandes exibições. Então esses dois grandes jogadores a gente precisa elogiar. Porque o Rossi se destacou, confesso que eu também votaria nele melhor em campo, mas Léo Pereira e Pulgar jogaram muita bola ontem. O Pulgar, ele tem um tipo de... É o tipo de 5 que eu admiro muito. É o agressivo na medida certa. Ah, mas ele toma muito cartão. Meu irmão, problema é dele. Então, ô Pedrosa, alguém tem que tomar muito cartão no time. Não, cara, alguém tem que fazer esse papel, gente, no futebol. Não é possível que não. As pessoas confundem a falta como se fosse um antijogo. Falta não é antijogo. Falta faz parte do jogo. Contanto que você faça uma falta estratégica. O jogador do Racing ontem puxou o Bruno Henrique na hora exata. Tem rodízio de falta, pô. Gente, tem rodízio de falta. A falta é um recurso do jogo. Isso. Ficar vilanizando falta não conhece futebol. Às vezes você tá no momento ali que você tem que puxar, que você tem que fazer a falta, que você tem que tomar o cartão amarelo. Acho que o Pulgar exagera um pouco, ele podia ter tomado o cartão amarelo no início da partida, inclusive. Verdade. Só que era o critério do árbitro. Isso. Ele não estava marcando falta boba. E aí você tem que entender que é um cara que pode melhorar nesse quesito, mas ele é um baita de um volante. Sabe eu já falei quem aqui. é o cara que mais toma cartão amarelo no Brasil? Ele é top aqui. Quem? É meu, não é seu. Você achou que era o seu? Marlon Freitas? Não, é o meu Barbosa. Alexander Barbosa. Respeita o papai, Barbosa. tá? Ah, você tá orgulhosa? Eu não tô orgulhosa, não. Mas eu também, tudo bem. Entendeu? É o jogo Faz sujo parte. que é necessário. Agora, olha só, momento. a gente separou, Vene, a pontuação da defesa do Flamengo ontem. No SofaScore, as maiores pontuações foram dos defensores. Coloca aí na tela pra mim, tá aqui? Ah, tá aí, a do Gabriel. Protagonismo na Libertadores. As 3 maiores notas da equipe na competição são de defensores. Isso na Libertadores, né? Isso na Libertadores, tá. O Léo Ortiz, a nota dele 7,30. O Léo Pereira, 7,26. E o Rossi, 7,17. E eu falei... Isso é média? É média. É a média. Porque eu já ia falar, meu Deus... O Rossi só ganhou 7 ontem. Não, é na competição inteira. E a média é na competição inteira. É na competição inteira, fase de grupos e tudo mais. Tenho certeza que a média do Léo Pereira aumentou por conta do jogo de ontem. Eu não sei qual foi a média dele, pegar aqui agora. Até assim, pelo volume que o Flamengo tomou de pressão. Ele jogou muita bola ontem. Foram quantas bolas cruzadas na área do Flamengo? 38. 38 bolas E detalhe, eu falei do Léo Pereira ontem, mas no primeiro jogo ele também jogou muita bola, porque ele ganhou todas na bola aérea do centroavante do Racing. Naquele estilo de jogo que o Pedrosa mencionou, bola sendo alçada, bola sendo levada para ele fazer a parede. O Léo Pereira jogou bem no primeiro jogo e no segundo jogo. Fala, Pedrosa, você ia falar. Não, é isso. A média... É que assim, a nota dele ontem foi 7,6. Eu não acho que ele fez um jogo 7,6. Acho que ele fez um jogo nota 10. Quem? O Rossi. Ah, tá. Tomou gol! Não. Ele evitou gol. Salvou gol? Evitou Sim. gol. Não, ele foi melhor em campo. Como é que não toma 10? Como é que perdeu um ponto? Cabelo se mexeu. Não, e outra? Não, também não aconteceu, porque eu fiquei impressionada. O homem pula, joga, rola, e o cabelo dele... Não, ele é muito... O gel dele é... Você não entende disso, Ele Pedrosa? ainda é muito bom, não. Faz tempo já, Ele ainda é muito bom, extremamente crucial para a construção do Flamengo. Sim. A bola passa no pé inteiro, o tempo inteiro do Rossi. Ele é muito bom construindo. O que exemplifica bem isso aí voltando no jogo contra o Palmeiras. O primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras é ele que faz a jogada. E ele faz várias assim, só que várias não dão certo. Ou seja, acabam não sendo gol. E aí a gente pouco fala. E a delegação do Flamengo já desembarcou, gente, no Rio, com a presença, naturalmente, de alguns torcedores. Eles deixaram Buenos Aires por volta de 3 da manhã. Tá aí na tela, agradecer, as imagens foram feitas pela galera da Coluna do Fla, obrigada por ceder as imagens pra gente. Tá aí os jogadores desembarcando, com aquela carinha de que não dormiu, né, que é bom, é uma adrenalina. Gente, se eu tô numa adrenalina quando joga Botafogo, Sampaio Correia, imagina só, adrenalina. Ô Pedro, são 2 dias sem dormir no mínimo. Cara, e ali tem muito jogador que nunca viveu isso, né? Tem muito jogador que chegou esse ano que, cara, imagina pra carreira do Jorginho, ele olhar que ele foi campeão da Champions League, da Eurocopa e que agora ele tem a chance de ganhar uma Libertadores. É um negócio, assim, assustador, Esses atletas aí estão sendo apresentados à Libertadores. O tudo que eles viveram ontem, eu duvido que eles viveram na Europa. Esses dois aí já foram campeões, né? Sim, Tanto Danilo quanto Alexandre. Mas, assim, o cara...
é uma coisa muito especial para esses caras. É um carimbo na carreira deles que vai ficar marcado para a história. Agora, Ô, Fernandinha, só fala, posso Felipe. atualizar a situação de um jogador? Porque a Pode gente sim. falou sobre aqui durante a semana, o Bruno Henrique. Hoje seria o julgamento dele, às 10 horas da manhã. O julgamento foi adiado, segundo o STJD, por conta da situação envolvendo a segurança no Rio de Janeiro. Ah, muito bem. Então tá aí a informação de Vene Casagrande. Vou passar. Eu tô aqui. Atenção, bota na tela, por favor, Cris. Olha aqui a Black Friday antecipada só na Locamerica. Agustín Rossi vive talvez o ponto mais alto de sua trajetória com a camisa do Flamengo. O goleiro argentino, que chegou ao clube cercado de expectativa e desconfiança, se transformou em um dos principais nomes da equipe na atual edição da Copa Libertadores da América. Cada partida da competição mostrou um Rossi mais maduro, mais seguro e mais identificado com o espírito rubro-negro. A classificação para a final, conquistada de forma heróica diante do Racing, na Argentina, consolidou sua importância no elenco e o colocou definitivamente no caminho da idolatria no clube. Desde o início da Libertadores, Rossi se destacou por atuações decisivas. Na fase de grupos, foi essencial na vitória sobre o Deportivo Táchira, quando fez defesas fundamentais que garantiram a vaga nas oitavas de final. Contra o Internacional, o goleiro manteve-se intransponível, exibindo uma segurança que inspirou todo o sistema defensivo. Nas quartas, diante do Estudiantes, viveu um momento de altos e baixos, cometeu uma falha durante o tempo normal, mas brilhou na disputa por pênaltis, mostrando sangue frio e técnica para classificar o Flamengo. Já na semifinal, diante do Racing, teve uma de suas atuações mais completas com a camisa do clube, realizando pelo menos 4 grandes defesas que garantiram o empate e, consequentemente, a vaga na final. Ao fim da partida em Avellaneda, Rossi resumiu o sentimento de todo o grupo com humildade e emoção. Disse que o importante era o Flamengo estar na final, que o time havia lutado com raça e paixão e que a classificação era um prêmio merecido por todo o esforço coletivo. As palavras refletiam não apenas o espírito da equipe, mas também o comprometimento pessoal do goleiro, que há meses vem se dedicando intensamente para corresponder às expectativas da torcida. Os números reforçam a grande fase do argentino. Pelo Flamengo, Rossi já soma 136 partidas oficiais, nas quais sofreu apenas 91 gols, uma média que evidencia sua regularidade e eficiência. Além do desempenho técnico, ele coleciona títulos importantes. 2 vezes campeão carioca, vencedor da Copa do Brasil e da Supercopa. A cada temporada, o arqueiro conquista mais espaço e respeito dentro do clube, algo que começa a aproximá-lo do status de ídolo. Mesmo assim, Rossi evita se colocar nesse pedestal. Em entrevista após o jogo, preferiu destacar a torcida como verdadeira responsável por definir quem se torna ídolo. Segundo ele, o papel do jogador é trabalhar, se dedicar e entregar o máximo dentro de campo. O reconhecimento, acredita, vem naturalmente com os resultados. Essa postura humilde, aliada à seriedade com que encara o trabalho, tem conquistado o coração dos rubro-negros. No duelo contra o Racing, o goleiro argentino mostrou não apenas qualidade debaixo das traves, mas também frieza e inteligência com a bola nos pés. Foi peça-chave na saída de jogo do Flamengo, ajudando a controlar o ritmo da partida e administrando o tempo quando necessário. Em um ambiente hostil, diante de uma torcida argentina fervorosa, Rossi manteve a calma e transmitiu confiança aos companheiros. Sua postura serena em campo foi determinante para que o time resistisse à pressão e saísse com a classificação. O goleiro também exaltou o espírito coletivo da equipe. Segundo ele, o Flamengo entrou em campo ciente das dificuldades que enfrentaria, especialmente com as bolas aéreas e lançamentos longos do adversário. A estratégia de Felipe Luiz funcionou. O time se manteve sólido defensivamente, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos. Rossi destacou o sacrifício dos companheiros,
como o zagueiro Léo Ortiz, que atuou com o tornozelo machucado, e Danilo, que entrou para reforçar a marcação. O argentino fez questão de valorizar a entrega e a disciplina tática do grupo, fatores que considera decisivos para o sucesso da equipe. Com a classificação garantida, o Flamengo agora aguarda o vencedor de Palmeiras e LDU para saber quem enfrentará na grande final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Independentemente do adversário, o time chega confiante, embalado por atuações sólidas e um ambiente de união que remete aos grandes momentos do clube na competição continental. O duelo em Avellaneda foi um exemplo de maturidade e espírito de Libertadores. O Flamengo soube jogar à moda argentina, como destacaram alguns comentaristas, mostrando garra, malícia e controle emocional. O cenário era adverso, estádio lotado, torcida do Racing pressionando intensamente, e um time que, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, teve de jogar com um homem a menos após a expulsão de Plata. Mesmo assim, o rubro-negro não se desesperou. Com uma postura compacta e disciplinada, segurou o ímpeto dos argentinos e assegurou o placar que precisava. O técnico Filipe Luís, que assumiu o comando interino com personalidade, fez ajustes importantes na escalação. Recolocou Léo Ortiz entre os titulares e optou por um ataque móvel, com Plata centralizado e o apoio constante de Luiz Araújo e Carrascal. O esquema deu resultado no primeiro tempo, quando o Flamengo dominou as ações, teve mais posse de bola e criou as melhores oportunidades. Arrascaeta, sempre cerebral, organizava o meio-campo, enquanto Pulgar e Jorginho controlavam o ritmo e davam sustentação à defesa. Durante boa parte da etapa inicial, o Flamengo foi superior. Teve chances claras, especialmente com Luiz Araújo, Carrascal e Varela, que obrigaram o goleiro do Racing a trabalhar. O time argentino, por sua vez, apostava nas bolas longas e nos cruzamentos, sem grande criatividade. Ainda assim, Rossi teve de intervir em uma cabeçada perigosa de Konechny, mostrando reflexo e posicionamento impecáveis. No segundo tempo, tudo mudou com a expulsão de Plata. O atacante, em um momento de descontrole, revidou uma falta e acabou acertando Rojo sem bola. O cartão vermelho, embora questionável, obrigou o Flamengo a mudar completamente sua estratégia. Filipe Luís reagiu rapidamente, reforçando a defesa e apostando em contra-ataques esporádicos. Entraram Danilo, Royal e Saúl para recompor a estrutura defensiva, e Bruno Henrique foi lançado na frente para segurar os zagueiros e ajudar na bola aérea. O restante do jogo foi uma verdadeira batalha. O Racing lançou-se ao ataque, acumulando cruzamentos. Foram quase 40 bolas levantadas na área rubro-negra. A defesa do Flamengo, entretanto, mostrou organização e coragem. Léo Pereira foi um gigante pelo alto, afastando praticamente tudo que vinha. Léo Ortiz, mesmo lesionado, manteve-se firme até o fim. E Rossi, mais uma vez, brilhou com intervenções seguras e momentos de pura inteligência, como quando fez o tempo passar com tranquilidade, esfriando a pressão adversária. O comportamento do Flamengo nos minutos finais foi típico de um time calejado, experiente em competições sul-americanas. Soube sofrer, como se diz no futebol. Interrompeu o ritmo quando necessário, manteve a concentração e mostrou maturidade para administrar a vantagem conquistada no Maracanã. Essa postura foi exaltada por Filipe Luís após o apito final. O treinador explicou que o plano era povoar a última linha defensiva, já que o Racing costuma atacar com até 7 jogadores na frente. A linha de 5 defensores foi decisiva para conter os cruzamentos e selar a classificação. Os números da partida podem sugerir que o Flamengo foi dominado, mas a verdade é que o time brasileiro controlou o jogo emocionalmente. O Racing teve mais posse de bola e finalizações, mas poucas chances reais de gol. Faltou qualidade técnica e sobrou desespero.
O Flamengo, por outro lado, mostrou o que diferencia campeões de participantes: frieza e espírito competitivo. Felipe Luiz resumiu bem o que foi a noite em Avellaneda, uma vitória do coletivo, da alma e da entrega. O treinador destacou que o grupo é formado por jogadores multicampeões, acostumados a grandes decisões e movidos pela ambição de vencer sempre. Essa mentalidade, aliada à experiência de nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Pulgar, dá ao Flamengo a força necessária para brigar por mais um título continental. Com essa classificação, o clube chega à sua 4ª final de Libertadores em apenas 7 anos, um feito notável. Desde 2019, o rubro-negro se consolidou como protagonista na América do Sul, conquistando os títulos de 2019 e 2022 e sendo vice em 2021. A nova final confirma a regularidade e a força de um elenco que, mesmo em constante renovação, mantém o padrão de competitividade. E no centro desse sucesso está Rossi, o goleiro que veio da Argentina e que, ironicamente, se tornou o símbolo de um Flamengo que aprendeu a jogar a Libertadores com alma portenha. Seu carisma, seu profissionalismo e suas defesas decisivas já o colocam entre os jogadores mais importantes do elenco. Caso o Flamengo conquiste o tricampeonato da era moderna, será impossível não reconhecer Rossi como um dos grandes heróis dessa campanha. A história ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: Rossi já conquistou o respeito da nação rubro-negra. E se continuar atuando com essa consistência e entrega, não demorará para que seu nome seja lembrado ao lado de outros grandes goleiros da história do clube, como Raul, Zé Carlos, Júlio César e Diego Alves. Ele está trilhando o caminho da idolatria e o passo a passo, defesa a defesa, e sua jornada com o manto sagrado promete ficar marcada por muito tempo na memória dos torcedores.